A paz do Senhor Jesus, querido amigo, amiga, irmãos, todos vocês que nos acompanham mais uma vez neste episódio da EBD Ágape, que acontece aqui no canal da igreja, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Muita coisa boa, muito material aqui para crescer em Deus e crescer também entre os homens, tá bom? Porque você é um agente que vai revelar Jesus Cristo para aquelas pessoas ao seu redor, beleza? Para fazer esse trabalho, eu conto também com os meus irmãos Brenão, Mari e Dan. Com você, Brenão. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Como é bom, quão precioso é esse registro que Deus permitiu chegar até as nossas mãos e principalmente aos nossos corações. Com você, Mari. A paz do Senhor, povo santo, sejam todos bem-vindos. Vamos aprender hoje juntamente com a EBD tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar aqui ouvindo juntamente conosco. É isso aí. Dan. A graça e a paz do seu Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Não esquecendo, pegue seu caderno, sua caneta para poder anotar tudo. E qualquer dúvida, por favor, escreva. De preferência, escreva nos comentários aqui embaixo. Compartilhe esse material com pessoas, né, que você vai lembrar quando estiver ouvindo. Dê um like também, porque quando você faz tudo isso, a gente está promovendo um evangelismo online. Existe uma inteligência na plataforma do YouTube que entende que quando as pessoas estão compartilhando, comentando e curtindo, aquele conteúdo é relevante. Aí ele vai mostrar para mais pessoas. Nós estaremos como instrumentos de Cristo para mais pessoas. Beleza? Vamos lá? Antes de começarmos a leitura da palavra de Deus, vamos orar. Deus Pai maravilhoso, muito obrigado, porque o Senhor está sempre conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Só tenho a te agradecer pela tua presença em nós, pela tua presença a todo instante, em tudo que fazemos, a qualquer momento que clamarmos. Nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta. Ainda quando não clamamos, o Senhor vem com a tua bênção, com a tua presença maravilhosa, multiforme graça, e se manifesta aos seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não temos outras palavras a dizer, a não ser muito obrigado. É o máximo que temos e eu sei que o Senhor sonda meu coração, o coração dos irmãos, e sabe que queríamos dizer algo além do que muito obrigado e dar toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor e fazermos tudo mais o que pudermos. Entregarmos nossa vida no teu altar, enfim. Muito obrigado, Senhor. E tudo o que temos é teu, tudo o que somos é para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Amém e graças a Deus. É isso aí. Talvez você está me ouvindo pela primeira vez aí e a gente já está na segunda leitura do livro de Daniel. Nós fizemos a primeira leitura observando apenas o agir de Deus no livro de Daniel. A segunda leitura, nós estamos falando do agir do homem de Deus, aqui no livro de Daniel. E a terceira leitura que nós vamos fazer é sobre o agir de homens carnais, aqui nessa narrativa do livro de Daniel. Ok? Falamos no último capítulo sobre Daniel 6, sobre a importância de Daniel estar firme com Deus e convicto em Deus. E isso livrou Daniel. Hoje a gente vai trazer outros aspectos. Pegue a sua Bíblia e venha comigo. Daniel, capítulo 7, verso 1. Daniel aí tem algo de Deus para trazer para as nossas vidas. É com você, Dan. Amém. Logo no primeiro capítulo tem uma chave muito importante de Daniel, em que ele tem um sonho. Logo que termina esse sonho, ele escreve. E uma coisa que eu passo para cada um de vocês, muitas vezes não temos esse hábito, mas vamos aprender com o homem de Deus.
Então, uma chave que foi dada a Daniel e que é para nós também, que toda vez que a gente vem a ter um sonho, que a gente venha anotar esse sonho e depois apresentar a Deus, para que Ele traga uma revelação, para que a gente tenha com mais clareza aquilo que Deus tenha trazido para nós em sonhos. É verdade, verdade. Importante porque muita coisa vem na nossa mente e tal, e às vezes vem aquele flash, né? E se você não anota, se perde. Vamos lá para o verso 15. Eu vou ler aqui, só recapitulando. Capítulo 7, Daniel vai ter um sonho aonde Deus trará várias imagens, né, de animais e tal, e isso fazendo correlação com reis em reinos, ok? Nós aqui não vamos entrar na discussão sobre revelação dos sonhos, ok? Vamos olhar a conduta do homem de Deus. Quanto à revelação dos sonhos, fique à vontade para colocar aqui seus comentários, caso queira, ok? Vamos lá. Daniel, capítulo 7, verso 15, diz assim: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantaram. Falando dos sonhos, né, que ele teve. Verso 16: Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. E aí vem trazendo a revelação do sonho. O que me chama a atenção aqui está conjugado com o verso 28, no final do capítulo 7, que diz assim: Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. O que eu quero trazer para você aqui, muitas vezes Deus traz coisas muito impactantes, coisas muito boas, às vezes não tão boas, porém impactantes, e a gente quer compartilhar logo com alguém, às vezes o seu próprio líder, um irmão que você tem uma caminhada na fé, e diversas pessoas podem estar nesse rol. Mas, olhando esse texto, e de acordo com o que eu tenho vivido com Deus, fica reforçada aqui a ideia de que, quando Deus fala algo para mim ou para você, nós não necessariamente devemos externar esse algo. Muitas vezes, devemos guardar para o momento em que Deus dirá: aquilo que eu te falei, fala agora para tal pessoa. Porque muitas vezes eu já vi, e eu sei que você já viu também, uma profecia ser mal interpretada, mal colocada. Ela, ao invés de edificar, trazer contenda, problema, por causa do momento. Então, nós precisamos ter o discernimento, não apenas a interpretação. A interpretação não precisa nem dizer, né? Você tem que ter convicção daquilo que você está trazendo. E não é você quem trará a interpretação, ou melhor, não partirá de você a definição da interpretação. O Espírito Santo trará ao seu coração. E aí você terá discernimento para a interpretação e a sabedoria para levar a interpretação, ok? Mas voltando ao que eu estava falando, muitas vezes eu já vi contenda em cima de profecia, porque o momento não foi adequado, a um momento, circunstância, né? A pessoa que recebeu a profecia não foi preparada, as palavras não foram adequadas, enfim, estava fora de contexto. Estávamos aprendendo, eu entendo muitas coisas que eu lembro. Hoje eu entendo e vejo que não houve maldade. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é, quando houver algo nesse sentido que não testificar no seu coração, não permita que a maldade venha ao seu coração, tá? Porque quando você pensa assim, fulano está fazendo isso porque está premeditando tal coisa, a maldade entrou no seu coração e muitas vezes pode não estar no coração do irmão, o irmão só não teve sabedoria, só não foi sábio ou prudente, entendeu? Então, segura a onda, não julgue o profeta, julgue a profecia, e quando vier para você um sonho, uma visão, uma revelação, aguarde o momento, peça ao Espírito Santo a interpretação e espere em Deus o momento para trazer
para a pessoa que deve receber a revelação. Beleza? Brenão, quer trazer algo aí? Eu quero sim. Gente, eu sou muito empolgado com a palavra de Deus e muito empolgado com os ensinamentos que o Senhor traz através da sua palavra, através dos seus filhos, do pastor Mestre Guilherme, do Daniel, da Marina. E olha que coisa fantástica o pastor Mestre Guilherme trouxe. Né? Chamou atenção para o versículo 28, que diz assim: mas guardei essas coisas no meu coração. E Daniel guardou essas coisas até quando, meu pastor? Observe que no início, o versículo que o Daniel leu tem assim: no primeiro ano de Belsazar. E a profecia que está sendo dada para Daniel é uma profecia que fala sobre transição de reinos. E lá no capítulo 5, depois de pelo menos 3 anos ele ter guardado a profecia, Daniel vai falar com o rei Belsazar que se findou aquele reino. Observe que Daniel, ele, desde o primeiro ano do rei Belsazar, ele recebe de Deus algo para que ele guardasse no coração e que Deus deixa Daniel tranquilo. Daniel, o maior reino da história da humanidade vai cair, que é o reino da Babilônia. Daniel já sabia disso desde o primeiro ano do rei Belsazar. Ele podia, de repente, não ter os detalhes de como isso ia acontecer, mas ele guardou em seu coração. A palavra do Senhor diz: faria eu alguma coisa sem antes revelar aos meus santos profetas? Deus não nos deixa no vácuo. Deus não nos deixa no vazio. Deus prepara os seus filhos para aquilo que vai acontecer. O capítulo 7 fala de algo anterior ao capítulo 5, certo? O capítulo 7 fala do primeiro ano do rei Belsazar, o capítulo 5 já fala do último ano do rei Belsazar. A gente vê o comportamento de um Daniel que recebeu e guardou no coração as palavras de Deus. Ouvir a palavra de Deus é muito mais do que ouvir e não fazer nada, mas é ouvir, dar crédito, guardar no coração e, como disse o pastor e mestre Guilherme, saber a hora exata de utilizá-la. Que assim o Senhor faça conosco, que a gente possa guardar as palavras de Deus e, no momento certo, ter a confiança para poder declarar aquilo que Deus já nos revelou, seja em sonhos, seja em visões, que a gente tenha registrado, como disse o Daniel. Glória a Deus. Inclusive, fica até mais claro essa questão do tempo a ser esperado lá no capítulo 10. A gente vai falar disso, mas é algo que me chamou a atenção lá. Né? É justamente esse ponto que você trouxe. Quanto tempo esperou? Uma vez eu até escrevi um pouco sobre isso, né? O tempo da palavra profética. Se você for olhar na Bíblia, infindáveis demonstrações de que a palavra profética muitas vezes precisa ficar guardada, tanto para nós, portadores dela, amadurecermos, quanto a pessoa que vai receber amadurecer e as coisas em redor de todos nós acontecerem e prepararem um ambiente adequado para essa palavra vir à tona, vir à luz, ok? Glória a Deus, glória a Deus. Aí a gente vê no capítulo 8 mais uma visão profética de Daniel e a gente vai começar a tratar ele com Breno. É contigo, Brenão? Amém, amém. O capítulo 8, eu chamo a atenção que a partir do capítulo 7 do livro de Daniel, o livro de Daniel fica muito mais pessoal. Não sei se vocês conseguiram perceber que do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel é tratado na terceira pessoa. É uma história falando sobre Daniel. Uma história verdadeira, mas uma história. No capítulo 7 em diante, é Daniel usando o pronome pessoal eu. Algo talvez muito mais particular. Os sonhos, e inclusive a língua que é utilizada para escrever um desses capítulos é a língua hebraica. E estou falando da palavra de Deus, porque por mais que para nós esteja escrito em português, por que houve uma escolha de antes ter sido escrito em aramaico, que era uma língua dominada por todos os povos daquela região, e por que no capítulo 8 está escrito em hebraico, uma língua que nem todo mundo conhece? Talvez esse capítulo seja algo muito importante para o povo de Deus. Uma carta, uma mensagem, ela tem quem envia e tem também quem recebe. E a gente está vendo aqui o homem de Deus Daniel recebendo agora no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, um rei que mais tarde vai ser revelado para nós que é um rei que desonra a Deus, é um rei que pega as coisas de Deus e destrói. E Deus fala para Daniel de algo mais específico. Deus, mais uma vez, está preparando Daniel para uma mudança que vai acontecer. E você pode perguntar, o que isso muda na minha vida? Porque, vamos lá, como diz o pastor Mestre Guilherme, eu prefiro uma palavra que seja aplicada ao meu dia a dia do que uma palavra que simplesmente gere
conjecturas. Se você observar o capítulo 7, fala de vários reinos subindo da terra, mas um reino descendo do céu. E o reino que desce do céu é o reino que será compartilhado com os santos, com os filhos de Deus. No capítulo 8, você vê Deus revelando o futuro para Daniel. Se você sabe que Deus te preparou para ser um príncipe, para governar a terra e para fazer a vontade de Deus, o apóstolo Paulo diz que todo aquele que tem esperança em Deus santifica-se a si mesmo. Essa muitas vezes é a lógica do Senhor. Ele te chama de príncipe e, declarando que você é príncipe, ele espera que você se comporte como tal. Deus te chama de santo primeiro, para que você se comporte como santo. Qual o motivo, muitas vezes, de Deus revelar um futuro? Eu tenho paz quando Deus me revela o futuro, porque eu tenho segurança na palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Eu conheço um povo que conhece o futuro, e mesmo que aconteçam situações na terra de desafios, de doenças, de pandemias, eles sabem que no final de todas as coisas, um reino eterno se levantará, virá de cima para baixo. Isso nos traz paz, mas também nos traz uma responsabilidade. Se nós somos chamados pelo próprio Senhor Jesus de seus irmãos, de príncipes, de governadores, nós precisamos desde agora começar a agir como tal. Então, meu comentário no capítulo 8 é que Deus mais uma vez está preparando o homem de Deus, Daniel, a respeito do que pode acontecer, mas Deus está preparando este homem, assim como Deus prepara a mim, Deus prepara você, Deus prepara aqueles que o amam para o futuro. Deus revela o futuro para que a gente possa agir no presente como quem já recebeu a graça agora, e uma graça que nos leva para um futuro maravilhoso em Deus. Glória a Deus. Isso mesmo, Breno. E ainda falando um pouco, né, sobre a espera do tempo certo de trazer uma profecia, o nosso Senhor Jesus, como a gente gosta sempre de trazer aqui, né? Todas as vezes que nós estamos ministrando algo aqui na escola bíblica, nós sempre buscamos trazer as palavras de Jesus, a caminhada de Jesus, porque toda a Bíblia fala de Jesus. E muitas vezes nós ouvimos Jesus dizer: ainda não é chegada a minha hora. Então, nem tudo que é revelado aos filhos para serem colocados publicamente. Deus está informando os seus profetas que vai acontecer. E tem coisa que é só para você saber. E vai acontecer, e você tem o presente de Deus de se preparar para aquilo que vai acontecer. Tá certo? Então lembre sempre que Jesus dizia: ainda não é chegada a minha hora. No final do capítulo 8, nos versos 26 e 27, eu vou ler aqui o 26. Diz assim a palavra do Senhor: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo alguns dias, então me levantei e tratei do negócio do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. É só confirmação do que nós estávamos tratando aqui sobre a espera do tempo da profecia. Eu poderia antecipar o final, o tema, mas eu vou precisar que você ouça ele todo. Se tiver um segundo episódio, ouça também para você entender o final. Mas nós estamos aqui colocando tijolos para construir essa escada, tá certo? E quando eu trago para você aqui esse detalhe do verso 26 do capítulo 8, tem uma outra Bíblia que diz assim: tu, porém, preserva a visão. Isso nos dá um entendimento melhor. Muitas vezes você vai ter que guardar a visão. Esse é um tema hoje que nós vamos bater muito, que é você ter a maturidade, eu ter a maturidade de guardar este segredo que Deus revelou para mim ou para você. Se eu e você temos a mesma revelação sobre algo, a gente precisa guardar o tempo que Deus separou para eu falar e o tempo que Deus separou para você falar. E hoje eu pensava em algumas coisas que eu tenho analisado e vivido, e a gente muitas vezes
caminhando com Deus, não nos damos conta de que houve um pecado original que bagunçou tudo. Bagunçou ao ponto de trazer sobre nós limite na relação com o próprio Deus. Os filhos se separaram do pai. E aí o pai cria toda uma condição para que esses filhos voltem. Muitas vezes nós agimos como se tivéssemos esquecidos que houve um rompimento lá atrás. Esse rompimento trouxe distância e limitação ainda para aqueles que retornaram. Vou traduzir. Quando Adão e Eva pecam, Deus é separado dos homens. Então, aquele momento que existia diário de conversa, de encontro, de relacionamento de Deus com Adão e Eva, deixou de existir. Precisamos de altares e sacrifícios para estarmos novamente com Deus. Agora não, né? Antes. Depois de altares e sacrifícios, Deus traz Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na cruz por nós. A partir desse momento, nós somos reconectados a Deus através do sacrifício de Jesus. Não precisamos mais de sangue de animais. Ok. Mesmo agora, nós que já estamos reconectados a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós estamos limitados. O que eu quero trazer com isso? A profecia pode ser maravilhosa, a visão pode ser fenomenal, nós podemos estar em êxtase e tal, ok, beleza. Estamos limitados. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Nós temos um Deus que sabe de todas as coisas, mas nós não sabemos. Nós usufruímos do Espírito Santo em nós para saber algumas coisas que a mente humana não consegue saber. Lembrando a você que o apóstolo Paulo disse, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, tenha em mente que você não é resolvedor das coisas. Nem eu. Ninguém é resolvedor de nada. Quem vai resolver é Deus, é a Trindade, né? Deus Pai, Criador e gestor de tudo. Jesus Cristo, o Filho, o nosso Senhor, o primogênito que voltará. E o Espírito Santo, que é Deus em Espírito, é o Espírito de Deus, né? Deus em Espírito em nós e através de nós. Aí nós vamos ser instrumentos de Deus. E como instrumentos de Deus, nós seremos usados para trazer as resoluções de Deus para a terra. Mas quem resolveu? Deus. Porque se a gente parar para fazer alguma conta, para fazer um texto, para criar algo, para resolver, não sai nada. Vai sair mais problema, porque nós estamos extremamente limitados. Então, a visão que você recebeu veio de Deus. O sonho, a profecia veio de Deus. Espere o que é que Deus quer que você faça com isso, tá bom?